Hello, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui essa make maravilhosa. Começo com esse corretivo de camuflagem, venho aplicando em toda a minha pálpebra e logo em seguida eu espalho com essa esponjinha úmida. Dou batidinhas na minha pálpebra para espalhar essa sombra e preparar a pele. A minha sobrancelha já está feita, então vou fazer apenas o olho com vocês. Depois que a gente espalhou todo esse corretivo, a gente vem com essa paletinha maravilhosa, com a sombra roxa e com esse pincel fofinho. Eu apenas aplico ele na minha pálpebra em formato de C. E no começo a gente vai apenas aplicando, dando batidinhas para essa sombra fixar na nossa pele. E depois limpa o pincel, tirar o excesso de sombra e vem pegando na pontinha do pincel com movimentos circulares para estar esfumando esse nosso fundo. Com uma sombra mais clara a gente faz o fundo, depois a gente vem aumentando a intensidade da cor para dar um degradê legal. Depois de ter esfumado bastante essa sombra, a gente vai vir com a nova paletinha, com essa paletinha novamente. Eu peguei essa sombra, porém eu achei que ela fosse um roxo mais escuro, mas depois que eu comecei a aplicar eu percebi que ela era rosa. Então eu troco de paleta, venho com outra paleta com um tom mais escuro do roxo e venho aplicando por cima dessa sombra que eu tinha aplicado anteriormente por engano. O mesmo processo que eu fiz com a primeira sombra, eu faço com esse também. A gente limpa o pincel, pega na pontinha e vai esfumando em movimentos circulares com a mão leve para não marcar essa sombra. Depois que a gente vai esfumando bastante, a gente vai fazendo outra coisa com outra sombra. Então já vai separando um pincel menor e uma paletinha que tem a sombra preta, porque a gente vai usar também. Eu vou aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, a deixar o sininho ativado e também deixar o like de vocês já nesse vídeo se vocês estiverem gostando. Então, com a sombra preta e esse pincel pequeno, a gente vem aplicando em formato de delineado e o subindo um pouquinho como se fosse o formato C, como a gente estava aplicando as outras sombras, só que bem menor dessa vez, e já esfumando bem de leve com esse pincel mesmo que a gente está aplicando. Como ficaria muito marcado se eu esfumasse com esse pincel, eu peguei o pincel maiorzinho que a gente estava esfumando a sombra roxa e fui dando um acabamento com ele. Esfumei bastante, tenha muita paciência para esfumar, porque senão vai ficar muito manchada a sua sombra, vai ficar uma coisa bem esquisita. Então eu esfumei bastante com o pincel maior. E logo em seguida vim com outro pincel, que é o língua de gato, com outra paleta. Peguei a sombra bege para aplicar no canto e selar o corretivo que ainda não tinha sido selado, pois a gente não tinha passado nenhuma sombra nessa área. Volto com o corretivo e com o pincel pequeno, língua de gato, eu venho fazendo esse corte para ficar mais um arzinho de delineado e não uma sombra esfumada tipo redonda. Por esse motivo, eu preferi fazer esse corte e venho com a esponjinha úmida, venho dando batidinhas para dar acabamento a este corretivo. Logo depois, eu já venho aplicando o glitter roxo em cima da sombra roxa que a gente fez o esfumado. Precisava de um brilho essa sombra, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu apliquei, fui aplicando devagar para não ficar uma coisa jogada. Então, eu fui aplicando com batidinhas com esse pincelzinho mesmo, que eu apliquei a colinha antes. E fui dando batidinhas com glitter e foi assim que foi ficando. Lembrando que vocês podem fazer essa make de vários tipos, não precisa colocar glitter se vocês não gostarem. Vocês podem estar retirando glitter, fazendo uma coisa mais leve, mais opaca, tudo da sua preferência. Logo depois eu venho com esse canetão pra fazer o nosso delineado. E eu vou aproveitar pedindo pra vocês me seguir lá no Instagram, tá aí pra vocês me seguirem. Eu posto vídeo toda terça e quinta lá. Com o canetão a gente vem fazendo a base do delineado. A gente não vai puxar dessa vez, apenas fazer a base e no final engrossar um pouquinho mais do que o normal. Depois que a gente fez toda essa base bonitinha, aqui no canto também puxou. E lá no fundo a gente deixou bem grosso o fundo, a gente vai vir com a paletinha
essa da Ludurana, eu vou usar a sombra preta. E com esse pincel bem pequeno, a gente vai aplicando no fundo e subindo um pouco, para não ficar uma diferença de cores. Então eu esfumo um pouquinho com ele, depois eu troco de pincel pro primeiro que a gente estava usando, aquele fofinho do começo do vídeo, e venho dando acabamento. Eu aconselho vocês a fazer esse esfumado antes de passar o glitter. É porque eu esqueci e fui aplicando o glitter de primeira, mas eu aconselho a fazer antes de aplicar o glitter e depois estar aplicando o glitter por cima. Agora que finalizamos o olho, a gente vai preparar a pele todinha, colar os cílios postiços, passar aquele batom responsa e voltar com o resultado. E esse foi o resultado da make. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like, comentar bastante nesse vídeo o que vocês acharam, qual a próxima make que vocês querem aqui no canal. Vou chegar bem pertinho pra vocês valorizarem essa make, porque não tá difícil. Se inscreva no canal também, ative o sininho de notificação. E foi isso, um beijo, até a próxima.